Olá, boa noite ou bom dia a você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube ou do Facebook. Quero agradecer e quero proporcionar a você uma reflexão a cada dia do Evangelho, o Evangelho partilhado. Estamos nessa segunda-feira da oitava da Páscoa, 8 dias vendo, meditando e percebendo as riquezas da ressurreição. Ouçamos então o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a ela: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quanto às mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade, comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, vós o convenceremos, não vos preocupais. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro internauta, a você que nos acompanha, que estamos vivendo esta igreja doméstica, a vida em família, refletindo cada vez mais a presença da palavra de Deus em família, em igreja doméstica, tá? Então, a nossa igreja vai estar celebrando 8 dias da alegria da ressurreição. Isto chamamos de oitava da Páscoa. E é para percebermos que Deus vem marcar toda a história na pessoa de Jesus Cristo. Jesus sofreu, foi fiel, foi obediente, morreu, mas ressuscitou. Isto que é a essência. Nós pregamos um Cristo ressuscitado, um Cristo presente na nossa vida e na nossa história. Como vimos aqui no Evangelho de hoje, as mulheres foram ao sepulcro, não encontrou, voltaram com medo, preocupadas para contar aos discípulos. E aí então elas viram um anjo e abraçou os pés de Jesus. E Jesus falou: não tenhas medo. Então, mostrando que nós não podemos ter medo das coisas. Temos de ter fé, temos de ter confiança, temos de ter a abertura à graça da misericórdia do Pai, né? E aí ela pediu: ide anunciar a todos, né, esta boa notícia da ressurreição. Ide falar para ir para a Galileia, né? Porque a comprovação, anunciar para mais pessoas, né? Mostrando toda essa dimensão do anúncio, do testemunho e da vivência, né? Mas olha a malandragem que está.
Porque os soldados foram falar para os sumos sacerdotes, os anciãos do templo. O que fizeram? Deram propina. Olha, deram uma soma em dinheiro para os soldados ficarem quietos e dizerem que os discípulos foram na madrugada roubar o corpo, né? E enquanto eles estavam dormindo, eles não viram, porque Jesus ressuscitou. E aí isto é um fato marcante. E os soldados acreditaram, aceitaram. Olha as propinas, né? Olha, a gente tem de ter firmeza no que falamos e no que ensinamos. Olha a malandragem daí do sumo sacerdote, dos anciãos, aí dos soldados, né? Se o governador ficasse sabendo, eles iam convencer. Então eles montaram uma história e não acreditaram na ressurreição. E Jesus venceu a morte. Jesus passa para o corpo glorioso. E isto que nós acreditamos e temos fé. Então por isso que somos igreja viva. Por isso que fazemos parte dessa igreja de Jesus Cristo, da qual você precisa sempre rezar, confiar e ter essa presença do Deus da misericórdia. E também estamos na novena da Divina Misericórdia. O próximo domingo vamos estar celebrando a festividade da Misericórdia do Pai. Então acompanhe conosco sempre às 3 horas a novena da Misericórdia pelos canais das redes sociais, né? Oremos. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que, por toda a sua vida, estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo, que receberam, professando a fé por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Cristo ressuscitado esteja sempre presente com você e sua família, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.